Como é bom sentir a presença de Deus, como é bom desfrutar da comunhão no Espírito com todos os irmãos. Isso é maravilhoso. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, vai dizendo glória a Deus, Jesus é bom. Lembrando a todos que domingo agora é a Santa Ceia do Senhor, tá, irmãozinho? CA, não perca essa festa espiritual que vai ser muito grande de Deus para a nossa vida. Vai saciar, enfim, a nossa alma de uma forma assim extraordinária. Vem participar. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim, irmãos: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Meu Deus, nós te louvamos pela tua palavra, te agradecemos por tudo que o Senhor já falou aqui essa noite. Eu sei que muito o Senhor falou durante as orações, como também nos louvores, e agora eu peço, fala através da pregação, abre os olhos, o entendimento de cada um de nós, Senhor. Eu repreendo toda sonolência, todo cansaço espiritual, toda desatenção maligna, e que essa palavra alcance o objetivo do Senhor em nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar-se, irmãos. Glorifica a Deus, aplaude o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Igreja, Deus está falando aqui com o seu povo sobre situações de crise que eles poderiam enfrentar. Como diz aqui o Senhor: se eu fechar os céus, no versículo 13, não houver chuva, se vier os gafanhotos que consumam a terra, se vier a peste entre o meu povo. São situações de crise que o povo poderia enfrentar, poderia passar por essas coisas. E Deus vem dar aqui os caminhos de vencer. Nós somos um povo de Deus. E nós, olhando para essa palavra, nós vamos aprender com Deus como é que nós vencemos as batalhas da nossa vida. Como que nós vamos atravessar os tempos difíceis e as situações adversas que poderão surgir no nosso caminho. Você é povo de Deus, nós somos povo de Deus, e não podemos perder de vista que o Senhor é o nosso guia, que Ele é o nosso pastor, e que Ele sempre vai nos mostrar o caminho certo em cada momento das nossas vidas. Tem hora que parece que a gente não acha o caminho, mas só parece, porque Deus sempre abre uma porta onde não tem porta. Ele sempre mostra uma luz onde só enxergamos a escuridão. Ele sempre faz com que seu povo atravesse as adversidades e alcance o propósito que Ele tem na vida de cada um de nós. E Deus vai nos ensinar aqui, olha: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, quer vencer, comece se humilhando na presença de Deus, se humilhando diante do altar do Senhor. O que é humilhar? É abrir mão da gente, é tirar do nosso coração todo orgulho, toda vaidade, toda a confiança que nós temos nos nossos braços, é colocar no altar de Deus a nossa vida por inteiro, sem reservar nada para nós, é reconhecer diante do Senhor que sem Ele nós nada somos, nós nada podemos fazer, que se Ele não estiver conosco, nós não vamos conseguir vencer. Quando nós temos esse coração humilde diante de Deus, nós somos exaltados em meio às batalhas, em meio às lutas. Diante do adversário, nós somos exaltados quando nós nos humilhamos na presença do Senhor. Você está observando que tudo que eu estou pregando já foi cantado aqui essa noite, e ninguém sabia. Nem eu sabia que eu ia pregar essa mensagem, porque eu vim com outra mensagem. Quando cheguei aqui, Deus trocou a mensagem. Então o Espírito Santo já está falando com você nessa noite. Se humilha na presença do Senhor, se quebranta diante de Deus, deixa de lado toda a autoconfiança, todo tipo de confiança no seu próprio entendimento, porque a nossa força vai num limite, nosso entendimento alcança alguma coisa, mas somente Deus nos leva até o impossível. Então, se nós nos humilharmos diante do Senhor, Ele vai nos colocando de pé diante dos nossos inimigos, dos nossos adversários, que
que são os demônios, que são os problemas, que são as batalhas. Amém? Se humilhar diante de Deus é a primeira coisa que a gente precisa fazer se a gente quer ter vitória. Nós não vamos vencer nunca se nós chegarmos diante de Deus com afrontas e com confronto. Deus não se confronta. Deus não pode ser afrontado. O que eu quero dizer com isso é que eu já ouvi muitas pessoas tentando colocar Deus numa parede, tentando pressionar Deus, até ameaçar a Deus, no sentido de que se Deus não fizer, se Deus não me responder, eu largo a igreja, eu largo o evangelho, eu não acredito em mais nada. Mas não é assim que funciona. Desse jeito o céu não se abre para nós. O céu só se abre para quem se chega diante do Senhor com o coração humilde e quebrantado. Aí sim Deus para ouvir a nossa oração. Amém? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, primeiro se humilha e depois ora. O que é orar? É falar com Deus. Orar é conversar com Deus. É abrir o nosso coração e desabafar, colocar para fora todo o gemido da nossa alma, como também a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração. Nós precisamos orar, igreja, e orar mais, e orar da maneira certa. Qual é a maneira certa de orar? É orar espontaneamente. A oração que Deus quer ouvir de mim, de você, não é uma oração mecânica, não é uma oração que a gente aprende as palavras e somente repete. Nós precisamos abrir o coração e falar aquilo que nós realmente estamos sentindo. A oração tem que vir do nosso coração e falar do jeito que você fala. Deus não está em busca de palavras bonitas, palavras bordadas, palavras bem criadas. Deus está querendo ouvir o seu coração. Então abre a sua boca e fala para Deus o que é que está aí dentro. Está cheio de angústia, de medo, de dúvidas, de problemas, de ansiedade? Fala isso para Deus. Conversa com Ele, porque Ele está ouvindo você. Deus não está longe, Ele está perto. Você não pode ver a Ele, mas Ele pode ver você. Você não pode contemplar a maneira que Ele está trabalhando, mas Ele está trabalhando, e você vai ver o resultado do trabalhar dele através das bênçãos que virão em resposta à sua oração. Ora, fala com Deus, creia que tem um Deus que te ouve, e nessa oração, fala com Deus com perseverança. Não desiste na primeira oração, não se desanima porque você já orou há algum tempo e ainda não viu nenhum resultado. Não se desanima porque você está orando sem sentir nada. Nós não precisamos sentir, é maravilhoso quando sentimos. É uma graça gloriosa quando Deus nos permite sentir a presença dEle, a resposta dEle, os anjos trabalhando por nós. Isso é muito lindo, mas às vezes você não vai sentir nada. Não se firme nos seus sentimentos, se firme na sua fé. Deus está te ouvindo. Se você sentir, Ele está te ouvindo. Se você não sentir, Ele está te ouvindo da mesma forma. Continue orando, persevere em oração, porque a oração é a chave da vitória, meus irmãos. É com oração que a gente vai vencer. É com oração que a gente vai romper esse ano de 2023 de cabeça erguida. Amém, igreja? Aleluia. Como é que eu aprendo a orar, pastor? Eu não sei orar. Talvez alguém diga, pastor, eu tenho uma dificuldade enorme para orar. Eu não sei orar, eu não consigo orar. Você aprende a orar orando. Você aprende a orar orando. Como assim? Eu vou orar. Eu vou tropeçando nas palavras, vou abrindo boca de sono, vou sentindo peso, eu fico de pé, eu ando para lá e para cá para o sono não me pegar, eu sinto desânimo, mas eu vou orando, e nessa dimensão o Espírito Santo vai te ajudando, e você vai rompendo, vai quebrando os lacres, as batalhas espirituais que não querem que você ore. Sabe o que é que pesa tanto na nossa oração? É o ataque espiritual, porque Satanás sabe que quando você ora, o céu se abre, os anjos vêm na sua direção, e é por isso que vem tanto pensamento adverso na sua cabeça, vem um peso no corpo, vem dor no corpo, vem sono, enfim, tanta coisa para desconectar a gente. Mas se você perseverar, o Espírito Santo, Ele vai te ajudar a orar, porque a Bíblia diz que Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, porque às vezes nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, mas Ele só intercede por quem insiste. Ele só vai interceder por quem não desiste. Então vai orando, vai clamando, porque hoje você consegue orar 5 minutos, e é difícil,
Mas se você insistir amanhã, você já vai para 10, depois para 20, depois você não quer parar de orar mais. Depois o culto fica pequeno para você orar, porque isso vai se tornando um hábito e você vai fluindo nas dimensões da oração. Amém? Compartilhar com o irmão, com a irmã, com o amigo, uma situação, é bom quando a gente tem pessoas de Deus, pessoas que podem nos ajudar, nos aconselhar, que podem, enfim, ouvir o que a gente tem para dizer. Isso é muito bom, mas o melhor de tudo é compartilhar com Deus tudo aquilo que nós temos que compartilhar. Há segredos no seu coração, há coisas que ninguém pode saber. Feche a porta do seu quarto e ore a Deus em secreto, porque a Bíblia diz que se você fizer isso, você orando no secreto, Deus irá te honrar em público. Amém? Diga glória para Ele, diga aleluia. Mas é também importante orar em comunhão com os irmãos. A Bíblia mostra várias situações, principalmente, por exemplo, quando veio o Espírito Santo, era uma oração coletiva. Cerca de 120 pessoas oravam juntas no mesmo lugar. Então é importante a oração individual secreta. Mas é também importante essa oração aqui no meio da igreja, essa oração junto com os irmãos. Isso é uma comunhão espiritual, é o corpo que está orando, o corpo de Cristo junto, orando, traz um poder ainda maior. Quando a igreja orou junta, o Espírito Santo veio. Quando Pedro estava preso, pronto para ser morto, a igreja orava junta e o anjo foi lá e abriu a porta para Pedro. A Bíblia diz também em Atos dos Apóstolos que quando a igreja orava juntos, a glória de Deus veio tão grande que o lugar até estremeceu. Ore junto com seu irmão e com a sua irmã, porque a oração do seu irmão vai te influenciar de bênçãos, e a tua oração também vai alcançar o teu irmão com bênçãos, e assim vamos nos fortalecendo juntos na presença do Senhor. Amém? Aleluia! Se humilhar e orar e buscar a minha face, buscar a face de Deus, é o terceiro passo que Deus nos mostra aqui. É a terceira etapa para vencer, para ter vitória. O que é buscar a face? Proximidade, relacionamento, conhecimento da pessoa de Deus. Nós precisamos querer essa presença, querer proximidade, desejar a revelação de quem Deus é para as nossas vidas. Porque a oração não é somente buscar e receber. Oração é se aproximar. Oração é se chegar mais perto. E quando a gente chega mais perto de Deus, Deus também chega mais perto de nós. A Bíblia diz em Tiago capítulo 5: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Quando nós tomamos a decisão de aproximar-nos do Senhor, o Senhor também toma a decisão de se revelar mais para a gente, de manifestar mais para a gente e de derramar mais graça na vida de nós, nas nossas vidas. Então, igreja, em nome de Jesus, deseja a presença de Deus. Não se contente só com as bênçãos, deseja a presença, a revelação de quem Deus é. Deseja sentir a glória de Deus. Deseja que o resplendor do rosto de Deus brilhe para você. Deseja isso com toda a força do seu coração, porque oração é isso, é Deus se revelar a nós. Aleluia! E quando Deus se revela a alguém, a vida dessa pessoa jamais será a mesma. Nesse ano você vai ouvir muito mais do que você já ouviu toda a sua vida sobre oração e sobre jejum. É um propósito que Deus firmou no meu coração para esse ano: mais oração e mais jejum da igreja. Eu sei que você, nós oramos, jejuamos individualmente, mas essa é uma palavra para toda a igreja, para a gente fazer isso juntos, muito mais vezes, porque nós precisamos conhecer a grandeza do nosso Deus. E quando a gente busca essa face se revela. E nós nunca somos os mesmos depois que Deus se revela para nós. E a revelação de Deus, ela é gradual. Deus se revela em um nível hoje, quando você continua buscando, vai um nível maior amanhã, e depois vai um nível maior, e vai aumentando, vai crescendo esse nível de revelação de quem Deus é, do que Ele pode fazer e da grandeza do amor dEle para com as nossas vidas. Amém? Buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos.
Não tem como ter vitória se a gente persevera em errar. Não tem como ter vitória, pelo menos com Deus não. Se nós insistimos no caminho que não é o caminho de Deus, que não é o caminho certo, precisamos nos converter dos maus caminhos. Uma conversão é uma mudança de direção, uma mudança de sentido. Nós precisamos sair da direção do pecado, da direção da rebeldia, do mundanismo, e entrar na dimensão da santidade, do temor, da fidelidade, do respeito à palavra de Deus, porque é isso que é temor. Temor não é medo, temor é respeitar aquilo que a palavra de Deus está falando. Então, igreja, precisamos sim nos humilhar, orar, desejar a presença de Deus, mas também ter uma proposta de mudar a nossa vida. Olha para dentro de você todo dia e pergunte para você mesmo: onde eu preciso melhorar com Deus? Olha para as suas atitudes, para as suas ações, para as suas reações, para ver onde eu preciso me alinhar mais com aquilo que Deus quer para a minha vida. Porque se em alguma área nós estamos indo num sentido errado, precisamos nos converter. A conversão é todo dia. O aceitar Jesus, meus irmãos, o levantar as mãos, é o início. Porque a nossa conversão a Deus, ela é todo dia a gente tem que converter o Senhor, converter a nossa mentalidade, o nosso olhar, o nosso falar, e aí a gente vai andando alinhado, de repente a gente observa que a gente já está entortando, aí a gente tem que converter, mudar o sentido, mude o sentido da sua vida, porque aonde habita o pecado sem arrependimento do pecador, Deus não pode manifestar a presença dele, Deus não pode manifestar a glória dele. Mas se há arrependimento, há mudança de atitude, aí sim, Deus está pronto a acolher esse pecador arrependido e dar a esse pecador uma nova oportunidade de ser vencedor. Amém? Diga glória a Deus. Só você não está entendendo. Aleluia. Se converter dos seus maus caminhos. Aí então eu ouvirei dos céus. Olha que promessa linda. Eu ouvirei dos céus. Quem está falando é Deus. Eu ouvirei dos céus. Vou resolver o problema do pecado primeiro. Veja como que Deus olha para o pecado de uma forma tão séria. Porque é o pecado que nos separa dele, irmãos. É o pecado que nos mantém longe de toda a presença, glória e poder e bênçãos de Deus. Então nós precisamos resolver esse problema. E Deus, quando vê a atitude daquele que se humilha, daquele que ora, daquele que busca a presença, daquele que quer mudar de vida, Deus vê essas atitudes. Então Deus libera perdão, aleluia. Deus vai tirar a barreira, o Senhor vai cobrir esse abismo para que nós possamos então sim desfrutar daquilo que Ele tem e daquilo que Ele é para a nossa vida, de quem Ele é para as nossas vidas, daquilo que Ele tem e de quem Ele é para as nossas vidas. Diga glória a Deus. Igreja, Isaías 59, versículo 1, versículo 2, a Bíblia diz que Deus não está com as mãos encolhidas para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, tapado para não poder ouvir, mas são os nossos pecados mesmo que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Muita gente diz: Deus me abandonou, eu acho que Deus se esqueceu de mim. Não, irmãos, Deus não abandona a gente não. Deus não se esquece de nós não. Somos nós que abandonamos o Senhor muitas vezes. Somos nós que nos esquecemos de Deus. Ah, Deus já soltou a minha mão, Deus não está segurando a minha mão mais. Por contrário, Ele sempre está com a mão estendida, mas somos nós que tiramos a mão, que soltamos a mão de Deus para a gente andar na direção que a gente quer. Então o pecado faz separação, porque o versículo 2 de Isaías 59 diz que esse Deus de mão estendida, esse Deus que está com o ouvido atento, tem uma barreira entre Ele e nós, que se chama pecado. Diz ali a Bíblia: mas são as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Aí Deus diz aqui: eu vou resolver o problema do pecado. Antes de sarar a sua terra, eu vou perdoar o seu pecado para que não tenha barreira nenhuma. Eu perdoo o pecado, aí então eu saro a sua terra, eu saro a sua casa, eu saro a sua saúde física, emocional, espiritual, eu saro as suas finanças, eu vou sarar a sua vida espiritual, eu vou derramar graça e cura, porque já não há mais barreiras.
É assim que Deus vai fazer com a gente. É assim que Deus vai fazer com todos aqui. Que se propuserem a se humilhar, a orar, a buscar a face e se converter dos seus maus caminhos. Quem está nessa proposta com Deus, levante a sua mão aí e diga glória para Ele. Não só hoje, não só nesse período de campanha, não, mas em todo o tempo da nossa vida, tenhamos essa posição na presença do Senhor. Eu gostaria de pedir a você que fique de pé agora, para que a gente possa orar. Glória a Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. O Senhor havia dito aqui sobre a situação do gafanhoto na terra, do céu que não dá chuva e da peste entre o povo. Quando Deus diz que vai sarar a terra, quando Deus diz que vai sarar a terra, Deus está dizendo em outras palavras: eu vou repreender o gafanhoto. Aleluia. Eu vou fazer chover de novo. E eu vou também remover a peste entre o meu povo. Talvez você tenha sido atacado por um gafanhoto. O que é um gafanhoto? É tudo aquilo que vem destruir a tua colheita. Você planta e não vê o resultado. Você luta e não vê vitória. Você busca e não acha. Você planeja, mas nada acontece. É um gafanhoto que está comendo tudo aquilo que você planta. Mas se você fizer o que a Bíblia diz aqui, o Senhor vai repreender esse gafanhoto da sua vida. Porque o que você plantar, você vai colher. O que você construir, você vai desfrutar. O que você projetar em Deus não vai ser frustrado, vai ser melhor do que o teu projeto. Chega de gafanhoto na nossa vida, em nome de Jesus. Chega de prejuízo, chega de ser levado embora aquilo que é teu direito, aquilo que é teu, que Deus te deu. O Senhor vai derramar chuva na terra seca. Que terra seca é terra sem bênção. É secura espiritual, é céu fechado, tudo difícil, tudo complicado, não vai, não acontece. Você olha e você só vê deserto. Chega disso em nome de Jesus. É tempo de chover, é tempo de reverdecer novamente. Em nome de Jesus, é tempo de ter o frescor das águas que vem de Deus na nossa vida. É tempo de chegar no culto, levantar a mão, aleluia, desfrutar da glória do Senhor. É tempo de você orar e a tua oração fluir. Chega de céu fechado. Chega em nome de Jesus. Vai ter chuva de novo na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. E assim a nossa terra será frutífera. E como Deus já disse que o gafanhoto não vai mais comer o que nós vamos plantar e vamos colher, assim também, com certeza a terra vai produzir em abundância, porque vai ter chuva. E essa abundância não será destruída pelo gafanhoto. E o Senhor ainda diz: se o meu povo fizer o que eu falei aqui, eu também repreendo a peste. Isso tudo é curar a terra. Peste é doença, irmãos. Peste é miséria. Peste é tudo aquilo que vem destruindo como vírus, como bactéria, no sentido físico, no sentido emocional, depressão, opressão na mente, remédio controlado a vida toda. Isso tudo é uma pestilência. E Deus não quer ver seu povo debaixo dessas coisas, não. Deus não quer ver a gente dependendo de tarja preta, não. Deus não quer ver você dormindo na base de remédio, não. Depressivo, angustiado, angustiada, doente, sempre doente, sem solução. Toma remédio, não tem jeito. Consulta, mas nunca tem um diagnóstico. Em nome de Jesus, toda pestilência física, emocional e espiritual será cancelada das nossas vidas, porque a promessa de Deus vai ter remoção de pestilência em nome de Jesus. Aleluia! Seja curado, seja próspero, seja abençoado espiritualmente, seja forte na presença de Deus.
Este é um tempo novo do Senhor para as nossas vidas. Põe a mão sobre a sua cabeça e eu quero orar com você agora. Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante dessa palavra santa, fiel e verdadeira. E é nessa palavra que nós firmamos a nossa fé, porque as tuas palavras não falham. Por isso, Senhor, como igreja que ouve a tua voz e que se chama pelo teu nome, nós nos comprometemos a nos humilhar mais diante de ti, a orar mais, a buscar mais a tua face, a nos converter dos nossos maus caminhos. Aleluia! Perdoa os nossos pecados, nos alinha com a tua vontade e vai curando a nossa terra, repreendendo o gafanhoto, abrindo os céus com chuvas de bênçãos e também cancelando todas as pestes, porque tu és a cura em todos os níveis da nossa vida. Vai liberando essas bênçãos sobre toda essa igreja, Senhor. Vai liberando sobre os lares, vai liberando sobre as famílias. Em nome de Jesus, libera essas bênçãos, Senhor, sobre a igreja, sobre o ministério, sobre os que cantam, sobre os que oram, que pregam, que fazem a sua obra, sobre os que são membros. Em nome de Jesus, libera estas bênçãos sobre as finanças do teu povo. Aleluia, vai liberando com livramentos, vai liberando sobre os lares, sobre as famílias, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, a bênção do Senhor aconteça. Todo o mal que estiver em alguém aqui, toda perturbação espiritual, emocional, todo demônio, todo poder contrário, toda obra de inveja, toda macumba, feitiçaria, perseguição, todo espírito de iniquidade, toda maldição, toda intenção maligna, pensamento maligno, projeto maligno, seja destruído agora no nome de Jesus e não vai alcançar este povo. Nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Deus, nós declaramos no nome de Jesus que esse povo está abençoado e que haja restaurações, restituições em nome de Jesus Cristo. Assim seja na vida de cada um, assim seja na vida daqueles que creem. E só você que crê comigo, levante as tuas mãos e dá uma salva de palmas para Jesus. Glória, 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 glória.